tá bom? Aí eu vou passar aqui a palavra pro professor Rogério, só vai falar uma palavrinha e depois tu já pode começar a defender, tá bom? Ótimo. Boa tarde a todos. Só para esclarecer, esse é um programa do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão. É o programa Pauta Acadêmica, né, que visa aproximar as instituições de ensino, as universidades do exercício profissional e também serve, né, como uma fonte de relacionamento e atualização dos engenheiros. Como o professor Gonciorowski falou, viu, professor Molina? Só que o Sim. nosso CREA, ele é semelhante ao Colégio de Engenheiros de vocês, não é isso que Ah, é tem? verdade. Temos, assim, o O Colégio de Colégio de Engenheiros aqui. Engenheiros. Na Colômbia, o CONIPA, né? CONIPA, que é o Conselho Nacional de Engenheiros da Colômbia. Aqui é o Uhum. CREA. Portugal é a Ordem de Engenheiros. E Estados Unidos é o Conselho Nacional de Licenciamento de Engenheiros e Agrimensores, junto com os conselhos de engenheiros profissionais. Então, Ok. e Que aqui no legal Brasil, saber isso. a atividade ela é regulada tanto pelo sistema CONFEA-CREA, que é o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, e os CREAs, que são os conselhos regionais, relativo ao exercício profissional, e acho que aí também deve ter alguma agência reguladora semelhante à Anatel, né? A Anatel que faz a regulação da parte de telecom aqui também, da prestação de serviço. Aqui é o ATT, ATT, né? Agência de Transporte e Telecomunicações. É, é um pouco de história, né? Telecomunicações nasceu do Ministério dos Transportes aqui no Brasil, né? Então é Hum. depois que desmembrou separado. Eu vou passar a palavra aqui para o Raimundo, né? Ele tem 50 minutos, né, Leonardo? Então, tem 5 a 55 minutos. Estão todos aí, tá bom? Boa sorte. Vamos lá. Pode colocar a apresentação? Eu não posso. Ah, tá. Pode falar. Agora sim, sim, estou olhando a tela. Posso iniciar. Boa tarde. Boa tarde a todos. Inicialmente quero cumprimentar a banca, professor Molina, professor doutor Molina, professor doutor Rogério, professor doutor Amanda, professor doutor Lima. Irei iniciar a apresentação da defesa, intitulada Fidelidade de Modelo de Canal para TV 3.0, validação e calibração a partir da caracterização empírica de ambientes indoor, maio 2x2. Tem como passar o slide? Tá passando, não. Voltou. Passou aqui. Sim, o roteiro da apresentação. O primeiro módulo, esse roteiro segue a mesma lógica da dissertação. O primeiro módulo, a gente vai em uma breve introdução sobre TV digital 3.0, fundamentação, as métricas que serão utilizadas para avaliar esse trabalho. O terceiro módulo, medições experimentais, as campanhas de medições e o processamento desses dados. O quarto módulo, validação e calibração. Então, a gente tem a primeira fase, a segunda fase, e o quinto e último módulo, conclusão, limitação e trabalhos futuros. Então, aqui a gente, com relação à TV 3.0, a gente sabe que a TV 3.0 exige maior robustez, planejamento de cobertura. Em contrapartida, a gente sabe também que ambientes indoor, urbanos, geram multipercurso, seletividade, em frequência e variações espaciais. Ah, e um outro detalhe é que modelos padronizados nem sempre podem representar cenários bem, principalmente cenários brasileiros. Então, essa pesquisa valida e calibra modelos utilizando o software Quadriga com medições reais em dó maio 2x2. Objetivo: caracterizar empiricamente canais em dó maio 2x2 no contexto da TV 3.0 e utilizar essa caracterização para avaliar e calibrar modelo de canal estocástico, aumentando sua aderência às medições reais do desempenho sistêmico do enlace. Objetivo específico é extrair métricas físicas do canal, exemplo, PDP, RMS, CFR e o número de condição Maio. Avaliar o desempenho sistêmico, aí as métricas são EVM e o pé, caracterizar o comportamento estatístico do canal, a Maio 2x2, considerando dispersão temporal,
seletividade de frequência e condicionamento espacial, comparar com os dados medidos com modelos padronizados, amplamente utilizados na literatura, como a família do 3GP e no INE, simulados no Quadriga. Identificar essas discrepâncias entre a diferença dos dados simulados e os dados reais e propor uma calibração para aumentar a fidelidade desses modelos. Então, aqui, contribuições. Caracterização empírica do ambiente, avaliação de fidelidade do modelo, as famílias 3GP e o INE, identificação das discrepâncias entre os dados medidos e os simulados, propor uma metodologia de integração, de validação e calibração entre físico e o sistêmico, desenvolvimento de um modelo calibrado, reprodutivo, com maior aderência às medições real e ao desempenho do enlace. Base teórica. Eu coloquei aqui as métricas que serão utilizadas, o PDT, com relação ao multipercurso, espalhamento, seletividade, resposta em frequência de desvanecimento, número de condição, ortogonalidade. Aí essas são as métricas do canal e essas são as métricas de desempenho. O EVM, qualidade do sinal, e o PE, desempenho sistêmico. Medições experimentais. Com relação às medições experimentais, aqui a gente temos uma imagem da torre de transmissão e o setup de transmissão. Aqui algumas características que foram utilizadas nessa campanha especificamente. A gente pode abordar alguns termos aqui, por exemplo, a banda de 6 MHz, a ocupação de banda de 5,83 MHz, a transmissão, principalmente, que é em maio 2x2. Aí temos também a modulação de 16 QAM, e tem a constelação, dentre outras características. Abaixo temos o diagrama de transmissão. Então, o sinal aqui dessa torre de transmissão, o sinal chega, passa pelo multiplexador, é enviado a um modulador, ISDBT avançado, e aqui a gente tem uma divisão para polarização horizontal e vertical, ambas seguem o mesmo rito, excitador, combinador, filtro passa baixa, alta frequência, eleva essa potência e transmite em polarização horizontal e vertical. Nesse outro slide, a gente tem a infraestrutura de recepção. Então, aqui a estrutura de recepção instalada dentro de um apartamento, e aqui a gente tem o diagrama da infraestrutura. Então, as duas antenas em polarização, horizontal e vertical, a entrada passa por atenuadores, atenuador A1 e A4, simultaneamente. Aí tem o LA1, aí aqui é combinada com o gerador de ruído, já conhecido. E aqui, por fim, a gente tem as saídas A1, A2, A3 e até A6, que são analisados pelo aspecto, analisador Maio, demulador e medidor de Baer. Então, ambientes de medição. Os ambientes de medições aqui foram utilizados em 8 sites distintos, então não é um único site, mas sim 8. Então, o primeiro ambiente, condomínio mediterrâneo flat. Então, a gente observa que a construção dele aqui é vertical, e temos aqui o perfil de elevação com alguns picos aqui. Então, assim, não está totalmente com linha divisada. Então, a gente observa aqui o segundo site, Escola Municipal Vicente Januzzi. Então, aqui ela é uma construção meio que horizontal. A construção dessa escola já é horizontal. No entanto, a gente observa aqui a presença de uma floresta densa. E por isso, a gente vê esses relevos aqui, essas perturbações no relevo. O terceiro site, condomínio Barra Tower, é um condomínio de construção vertical, que no meio do enlace tem vários outros prédios. O quarto site, também cercado por vários outros prédios. Então, no perfil de elevação, a gente vê essas elevações, não há uma visada clara entre transmissor e receptor. Quinto site, Igreja de São Marcos, construção dela horizontal. A gente observa pelo perfil de elevação que até mais ou menos 50% do enlace há um certo relevo. Condomínio Eldorado, a gente observa que é uma residência de construção horizontal, uma casa cercada, tem na construção várias outras árvores, então, no meio foi identificado uma montanha. Então, assim, a gente vê um pico bem elevado com relação a isso. Sétimo apartamento na Avenida Costa Lúcio, a gente observa que é costeiro, então tem vários outros prédios aqui também no meio do enlace. E
além de um lago. A oitava igreja de Nossa Senhora do Loreto, a gente observa, é uma igreja de construção horizontal. No meio do percurso tem vários outros prédios, construções verticais, então a gente percebe que o perfil de elevação, ah, e, principalmente mais ou menos 50% do enlace ali, é bem obstruído. O que tem de comum nesses sites? Tudo foi realizado no Rio de Janeiro. O que tem diferente? Tudo. Desde seletividade, condicionamento, tudo diferente. Multipercurso. Então, o processamento desses dados do canal medido. A gente primeiro começa com os dados brutos, oriundos da recepção Advanced SDBT, a estimativa do canal, com o CI, o CFR e a matriz Maio, as métricas físicas que serão utilizadas, então PDT, RMS, CFR e condicionamento Maio, as métricas sistemas que são utilizadas, o EVM e o PE, e essas são as referências básicas, vão ser de referências para os próximos capítulo aqui. Então, a gente vem resultados experimentais dessa primeira análise lá. Então, a gente vai analisar com relação à constelação, o DPDP, número de condição, TFR. Então, a gente vai ver constelação, qualidade visual do enlace, dispersão dos símbolos, dispersão temporal, multipercurso, cauda temporal. Aqui, condição, a gente vai condicionamento espacial, correlação, ortogonalidade e equalização. E no CFR, seletividade e frequência, picos, vales e subportadoras OFDM. Resultados experimentais de constelação em canais favoráveis. Então, ele foi classificados entre favoráveis, intermediários e severos. A gente observa aqui site 2, 4 e o site 7. Então, as principais evidências ao analisar, que a gente observa símbolos bem próximos dos pontos ideais em todos os três sites. Os clusters são bem definidos, então não tem muito espalhamento, ou seja, há uma baixa dispersão nessa constelação, menor EVM e maior MER, recepção de alta fidelidade. O segundo, que foi classificado como canários intermediários. Então, a gente observa aqui que há já os clusters, apesar de serem identificáveis, mas há uma maior dispersão desses símbolos aqui. Ou seja, uma degradação moderada com relação a sinal ruído, a margem de decisão um pouco reduzida, e a gente observa também que é uma qualidade intermediária se compararmos com o anterior. Mas ainda assim é possível fazer a transmissão e recepção. Ainda assim, o usuário final consegue a recepção. No terceiro, foi classificado como canais severos, a gente observa que os sites analisados foram 1 e o site 3, a gente observa que as nuvens estão bem difusas, ou seja, os clusters pouco distinguidos, consegue se distinguir um cluster de outro, então há uma alta dispersão desses símbolos, uma EVM elevada e um MEC crítico. Então, é uma forte degradação do enlace. Então, a probabilidade de sinal de qualidade ou recepção lá no cliente, no usuário final, é mínima. Resultados experimentais PDT dos canais com alta dispersão temporal. Então, aqui a gente está analisando o site 1, site 6 e 3. Quais as principais evidências aqui que podemos mencionar? A gente observa que há ambos, todos os três, uma cauda temporal prolongada, múltiplas réplicas do sinal ao longo do percurso, então a ausência de caminho dominante, não tem um caminho dominante, um comportamento a gente observa ali que é em torno de mais ou menos 20 microsegundos, então assim, esse componente tardias, e temos também o maior risco de interferência intercimbólica, interferência cocanal em sistema OFDM. Resultados experimentais, análise do PDT, ainda classificado como baixa dispersão temporal. Então, aqui é um cenário bem mais diferente. Os sites analisados é o 2, o 4, o 7. Então, aqui a gente observa quais foram as principais evidências, os principais achados. Então, a gente tem componente inicial dominante, decaimento rápido da potência. Então, tecnicamente, em todos a gente observa isso. Ecostar poucos relevantes.
menor de seletividade de frequência e menor de risco de interferência intersimbólica em sistemas OFDM. Resultados experimentais, o PDT com dispersão temporal intermediário. Então, a gente tem dispersão temporal, os sites analisados foram 5 e o site 6, a gente tem dispersão temporal intermediária, a gente já observa um pico inicial com caminho principal ali, a cauda temporal um pouco moderada comparado com os outros dois, ecos tardios não desprezíveis, mas também um impacto moderado no desempenho do sistema. A próxima análise é com relação ao número de condição. Aqui foram definidos como canais bem condicionados. Então, assim, os sites aqui em específico analisados foram o site 2, 7 e site 4. A gente observa aqui as principais evidências e achados aqui. Número de condição bem baixo, subcanais mais ortogonais, baixa correlação espacial, ganho no mínimo preservado e menor amplificação de ruído. Resultados experimentais, número de condição, canal mal condicionado. Então, aqui os sites analisados aqui, site 1, 8 e 3, principais evidências encontradas. Número de condição elevado, forte correlação entre subcanais, maio, perda de ortogonalidade, maio, e redução dos ganhos espaciais. Então, menor sensibilidade ao ruído. E quando o site é considerado intermediário. Então, a gente observa aqui essas principais evidências aqui. Esses sites estão relacionados ao site 5 e site 6. A gente vê que o condicionamento maio é intermediário, correlação espacial moderada, ganho maio parcialmente preservado, equalização com sensibilidade moderada e qualidade intermediária do enlace. Resultados experimentais com relação à avaliação de resposta e frequências. Esses 3 sites aqui, o site 2, 4 e 7, foi classifiquei como não seletivo. Então, a gente observa todos esses 3 sites, assim, há uma baixa seletividade em frequência, ganho quase constante em todas as bandas, em todos os 3 aqui. Desvanecimento suave, a gente percebe maior esse desvanecimento, o site aqui 3, e um pouco no site 4. Menor distorção entre subportadoras, comportamento favorável ao OFDM. E com relação a canais fortemente seletivos, então a gente observa aqui, comparado com o anterior, nos sites 1, 8 e site 3, então há forte seletividade em frequência, várias flutuações rápidas do CFR aqui em todos os 3 sites aqui. No site, principalmente 8, a gente observa isso mais evidente. O site 8, mais evidente ainda do que o site 1. A gente vê picos e vales profundos e desvanecimento severo na banda. Então, esse tipo de impacto aqui, esse tipo de site, tem um impacto negativo no enlace OFDM. Resposta em frequência, canais seletivos moderado. Então, foi analisado aqui o site 5, o site 6. A gente observa que, em contrapartida com relação, comparado aos outros 2 anteriores, seletividade é um pouco moderada na banda, então aqui variações locais de ganho, desvanecimento pontuais, polarização cruzada mais afetada, principalmente a gente analisa isso no site 5, impacto intermediário no enlace. Validação computacional e calibração de modelo de canal utilizando o simulador quadriga. Então, a gente entra de fato aqui no corpo do trabalho. Então, a gente vai ver que, inicialmente, com a metodologia de validação, entender um pouco, e no decorrer dos slides, a gente vai explicando cada passo desses aqui. Primeiro, a gente inicia com a medição de campo. Foi inclusive falado no módulo 3, que é o capítulo referente ao capítulo 3 da dissertação. Então, há aquele processamento daqueles dados, extração daquelas métricas físicas e sistêmicas, já que a avaliação
não se prende a uma só métrica, não só a métrica de canal, mas também desempenho do elástico. A primeira fase faz essa avaliação dos dados medidos, é gerado dados medidos com a família do 3GP e família Winning. A gente vai ver que são dados padronizados e que amplamente utilizados na literatura. Após isso, a gente tem uma comparação físico-sistema, métricas físicas mais métricas de enlace, ou seja, não só métricas físicas do canal, mas também de enlace. Temos o ranqueamento multi-objeto, então, para que fosse analisado essas métricas, esse conjunto de dados, não só em uma única métrica. Seleção do melhor modelo, então a gente tem aqui essa comparação, vai selecionar o melhor modelo. Esse melhor modelo comparado entre o canal real e o canal simulado dessa família, que a gente vai conhecer já, quais são, passa para a calibração paramétrica de um modelo básico que vai ser gerado. Esse modelo vai ser submetido, que é tido como baseline, vencedor da etapa 1, vai ser versus o modelo calibrado versus as medições reais, vão ser submetidos na validação estatística e sistêmica as mesmas métricas utilizadas no primeiro modelo, na fase 1, e após isso a gente tem a avaliação final de fidelidade desse modelo. Então, vão ser avaliadas pé versus sinal ruído, EVM, aderência física também. E aqui a gente, na primeira fase, a gente vai entrar agora na primeira fase, a gente tem os modelos utilizados, são 3GP, TR 38901, RMA. Então aqui estão escritos 4 modelos aqui, mas são 8, porque cada modelo desse é uma versão LOS, ou seja, com linha divisada e outro sem linha divisada. Então foram analisados 8 modelos simultaneamente comparados. As métricas utilizadas, o pé, condicionamento, a inspeção temporal e o J total, que é justamente o ponderado. A gente tem a análise da primeira fase, a dispersão temporal do canal. Então aqui a gente já muda o cenário, canal real versus o modelo 3GP. Essa é a primeira fase. A CDF a CDF tem tendência central e cauda da distribuição. A gente vê que também as principais tendências aqui, baixos valores de RMS, tendência central semelhante, canal real com maior variabilidade relativa e modelos sintéticos mais comprimidos comparado com o modelo real. Maior aderência parcialmente, ou seja, não teve uma aderência total, então foi parcial aderência comparado nessa primeira análise. 55. Fase 1, perfil de potência de retardo. Então a gente vê aqui a análise novamente com relação ao canal. Então, principais evidências aqui, canal real com decaimento bem gradual, ou seja, um pouquinho mais lento, e com relação aos outros modelos, a gente vê um decaimento mais rápido, ou seja, esse canal real para outros modelos têm um decaimento bem mais rápido. Então, energia relevante, sem retardo temporal extenso e persistente, modelos de decaimento mais rápido, já foi citado, e subrepresentação do multipercurso mais tarde, ou seja, esses canais, esses modelos aqui, ele meio que subrepresenta, ele não representa em sua totalidade. Seletividade em frequência. Então, no mesmo cenário, mesma análise real, modelos e comparação com os modelos. Então, a gente observa as principais métricas aqui, evidências. Canal real com alta variabilidade espectral, oscilações rápidas ao longo, e a gente observa aqui que o canal real ele tem uma oscilação bem maior, comparado com uns picos bem mais profundos, se comparado com os modelos ali sintéticos, que são excessivamente suaves e estão ainda subrepresentando a seletividade em frequência, se comparado com o canal real. Condicionamento da matriz do canal, CDF, número de condição, a mesma análise aqui, real, modelos que foram comparados. Então, a gente vê as principais evidências aqui. Baixo número de condição, a maior parte dos casos, a tendência central é representada, canal real com cauda estatística, mais extensa, eventos raros e e os modelos ainda, a gente observa ainda que subrepresenta valores extremos. Impacto do desempenho do enlace.
pé e EVM. Então, a gente observa as principais métricas aqui. A transição de pé, lá a gente observa a transição aqui mais ou menos em 8 até 16. Variabilidade significativa do canal real. Modelos não reproduzem com total toda a transição esse erro. A EVM reduz com o aumento do sinal ruído. Modelos subestimam a degradação pós-equalização. Aqui, essa análise não foi feita somente na parte gráfica, com gráficos. A gente foi gerado também uma tabela, e nessa tabela a gente consegue evidenciar alguma dessas métricas. Por exemplo, como foi mencionado, não foi a escolha do melhor modelo, a base Lean, considerado o melhor modelo, não foi com base em uma única métrica, mas um conjunto de métricas. Então vamos lá, vamos analisar. Primeira análise. Se fôssemos analisar só com base no pé. Com base no pé, a gente poderia dizer que bem que o 3GP que está no rank 2 seria o eleito, se comparado com o pé. Se compararmos só com o RS, a gente observaria que seria o primeiro. Se fosse comparar condicionamento, a gente diria que estaria entre o quarto. O J total seria o primeiro. Mas, como eu falei, que é uma avaliação física do canal e sistêmica, ao mesmo tempo, analisamos a questão do enlace, qualidade. Então, a gente observa que as métricas que teve o maior, digamos assim, aderência de modo geral, a gente observa o pé, o condicionamento e o J total. Se a gente for comparar o J total com outros, a gente vai ver essa estatística um pouco mais à frente, a gente vai ver que a discrepância é muito grande com relação a alguns achados. Então, aqui é a função de custo. Então, temos aqui a função de custo, nada mais é do que essas três componentes aqui, o pé, dispersão temporal e condicionamento maio. Agora a gente entra na fase 2, que agora já temos o modelo, agora a gente vai para a comparação desse modelo com o real e com a base e também fazer essa comparação. Então a gente tem os principais achados aqui. Quando estamos falando CDF do retardo e distribuição do retardo por local. Os principais achados são o canal com maior variabilidade estatística, o real. Base Lean concentra em baixos e atrasos. Esse RJ Best, RJ de Rio de Janeiro Best, melhor. Então, assim, aproxima melhor a tendência central, se a gente for analisar aqui, e a persistência de diferente cauda de distribuição. Perfil de potência de retardo. Novamente, a análise é sobre o real, melhor modelo da fase 1 e o modelo proposto. Então, a gente observa aqui as principais evidências com relação ao PDP. Principais evidências encontradas nessa análise. Cauda do real, decaimento mais gradual, a gente observou também na fase 1 isso. A energia persistente em retardo, a gente observa que a base Lean, que é o modelo da fase 1, concentra energia no início do PDT, mas tem um decaimento rápido. E o JBest permanece próximo à base. Então, assim, o modelo escolhido da fase 1 com o modelo proposto estão integralmente bem próximo um do outro. Então, não houve uma discrepância entre os dois modelos, só se fôssemos comparar com o sinal real, que há uma diferença bem grande. A seletividade em frequência, sobre novamente o modelo real, as medições realizadas em campo, a base Lean e o modelo proposto. A gente observa aqui que o canal real teve alta variabilidade espectral, o real, oscilações rápidas e vale profundos, isso é evidente no gráfico aqui, esse de azul. O base Lean é uma resposta mais suave, ou seja, ele suaviza um pouco mais a base, que foi o modelo da fase 1, e o JBest melhora a tendência global da CFE, mas ainda não se compara, não está comparado em níveis com o sinal real. A estrutura ainda não é reproduzida por inteiro. Com relação ao condicionamento do canal, número de condição real versus o base Lean versus o JBest. Principais evidências. Principais evidências
Canal real concentrado em baixos valores. Baseline deslocado para valores mais altos. JBest aproxima o valor do comportamento real, a gente observa aqui. Enquanto, com relação ao Baseline aqui, ele não acompanha esse comportamento, o canal real, a gente observa mais aqui o Baseline. Correlação espacial melhor, representada. Calibração preservada, preserva o comportamento Maio. Fase 2. Impacto no desempenho do sistema. EVM pós-equalização real. Então, a gente temos a pós-equalização real, tem a comparação do real, da base e do RJ, que foi o modelo escolhido. Então, a pós-equalização, isso aqui fica bem mais evidente nesse gráfico. As principais evidências aqui, a gente observa que o canal, o Baseline, ele subestima, na verdade, a degradação do sinal, comparado, se a gente for analisar o sinal real das medições aqui com o sinal BEST, a gente observa o modelo proposto, a gente observa que há uma curva que acompanha a curva empírica lá do cenário real. Então, a gente observa aqui uma aderência bem maior se formos compararmos com a versão lá, gerada a melhor versão da fase 1. Então, melhora a previsão após equalização. Então, a gente aqui analisa que se fôssemos medir só por métricas físicas, mas como a medição aqui, a avaliação é métricas físicas e métricas sistêmicas, a gente consegue visualizar aqui esse desempenho total. Com relação ao desempenho do enlace, P versus sinal ruído, real, Baseline versus RJBest. Principais evidências. Então, a gente observa que o P reduz a partir de 8, novamente, mesmo a gente observa esse cenário também na fase 1, mas aqui tem um detalhe. O modelo que a gente tinha antes, lá da fase 1, que a gente escolheu o modelo base, ele não acompanha essa trajetória. Ele também não tem esse decaimento aqui mais ou menos em 8 dB. Então, ele fica meio que estourado, saturado lá em 1. O que acompanha é o nosso modelo, aquele modelo lá, que foi o modelo da segunda fase, modelo criado e proposto, JBest. Então, ele reproduz melhor essa transição de erro. Então, essa variabilidade estatística ainda é parcial. Então, modelo calibrado, JBest, o que foi ajustado. Então, a gente tem um modelo anterior, o modelo do primeiro cenário. O modelo do primeiro cenário é o 3GP. Esse foi o da fase 1. Temos uma calibração interativa orientada por medições. E aqui a gente vê essa comparação aqui, os parâmetros que foram ajustados e a base aqui, esse Baseline é o modelo da base 1. Esse JBest é o modelo que a gente gerou com base na análise nos dados real e comparado com algumas melhorias de implementação em cima do modelo base. Então, a primeira métrica que a gente observa aqui é a redução da média na base, no modelo do primeiro cenário lá, fase 1 está menos 7,47, menos 7,62. Então, a diferença não foi tão grande assim. Mas se a gente for analisar bem aqui, ó, com o aumento do componente dominante, a gente observa que enquanto o Baseline, gerado o melhor modelo da primeira fase, está em menos 100, o segundo modelo da fase proposto está em menos 15. Então, há um aumento de componente dominante. E se formos compararmos ainda a introdução de variabilidade, aqui, enquanto o modelo base, fase 1, está com 0, o modelo proposto, a fase 2, está com 0,5. A gente vê essa diferença maior em aproximadamente, bem que levantamento de sobreamento, em 3,1, mas principalmente número de cluster. Ou seja, no modelo Baseline, passou de 11 cluster para 6 no modelo atual. Só uma ressalva, esse modelo que foi criado aqui não tem o intuito de universalizar
outros modelos. Então, ele foi aplicado em um cenário específico, e em um cenário específico, então deve ser analisado dessa forma, não universalizar este modelo. Então, validação estatística e sistêmica. A gente observa aqui o modelo, aqui a gente já consegue ver dados mais expressivos. Aqui, o modelo da fase 1 e o modelo da fase 2. Esse modelo da fase 2 foi o que foi gerado com base em todas as análises e comparação. Com relação ao pé, a gente observa um decaimento de 0,72 para 0,05. A gente observa também o erro absoluto médio de 0,5 para 0,02. A curva de 106 para 50. E o EVM de 41 para 0,84. Então, se a gente for analisar, teve uma redução do PL de 92% e da EVM mais ou menos 98%. Comparação integrada entre os modelos. Então, novamente, aqui é o ranking. A gente observa que o JBest modelo proposto teve o melhor desempenho em todas as métricas, em todas as métricas aqui. Então, aqui o pé 0,003, aqui 0,53. Aí o J total, tanto no condicionamento, o condicionamento aqui é 0,09, aqui 16. Então, uma redução bem brusca. E o J total, que é aquelas métricas combinadas, várias outras, tanto a parte de física como a parte desempenho, de 0,23 para 6. Então, o modelo aqui, melhor modelo, porque apresentou melhor desempenho. Discussão dos resultados. Então, o que ficou claro aqui? Modelos genéricos são úteis como referência inicial. Isso ficou claro, tanto é que a gente utilizou 8 modelos genéricos ali, e a gente, com base nos 8 modelos, dos 8, só um modelo em si representou melhor o cenário real na primeira fase lá. Sem validação, pode suavizar multipercurso e seletividade. Esse é um outro ponto. E o terceiro ponto, a fidelidade precisa ser julgada no canal e no enlace. Então, a gente analisou esses dois pontos aqui, tanto no canal como no enlace, onde o JBest avançou. Então, a gente vê uma EVM muito mais aderente, foi visto, o número de condição mais próximo do real, melhor tendência central com relação ao pé e também com uma redução agregada do RMS. E onde permanece cautela, onde houve uma certa discrepância, digamos assim. O PDT médio ainda é subestimado, não pegou toda aquela tendência. A CFR mantém suavemente parcial e a variabilidade percentífica da pé não é totalmente capturada. Então, essas foram as onde permaneceu uma certa cautela. Então, uma conclusão aqui do quarto capítulo. Temos as medições, que foram as medições empíricas, que foram brevemente comentadas sobre ela. A primeira fase, o diagnóstico das famílias 3GP e o Wiener. A segunda fase, que foram o modelo baselino, que foi o 3GP RMA Lois. A calibração, a calibração que foi função multiobjetivo. Então, temos também o JBest, que é a maior aderência global com relação em todas as outras métricas. Conclusões gerais. Então, a gente temos 5 tópicos aqui. O indoor, canal indoor Maio por 2 medida apresenta multipercurso, a gente viu isso nos slides. Seletividade espectral, condicionamento espacial relevante, a gente observou. Então, é um canal bem desafiador, real. Modelos padronizados, como da família 3GP e o Wind, eles não seguem essa tendência, não reproduzem integralmente a tendência do canal empírico, do real. As discrepâncias físicas se propagam para métricas sistêmicas, a gente observou. A calibração multiobjeto aumenta a aderência global, com ganhos expressivos. A fidelidade do modelo de canal deve ser avaliada de forma integrada, ou seja, métricas do canal com métricas sistêmica, física e sistêmica, e não por uma única métrica isolada. Foi o que eu mostrei, aquela comparação. Se eu pegasse uma única métrica, fosse pegar com base em uma única métrica, eu estaria subestimando ou sendo tendencioso a um modelo específico daquela família.
Síntese das contribuições. Então, metodologicamente, então, framework integrado real versus sintético. Aqui eu faço um parênteses aqui. Eu fiz nesse framework, fiz umas novas atualizações. Inclusive, professor, outras medições que o senhor fez na campanha, eu consigo já fazer a simulação. Eu só não fiz a comparação porque estenderia mais essa dissertação, já estaria sem tempo. Avaliação de métricas conjuntas, física e sistêmica, ranking de aderência por custo multi-objeto, calibração paramétrica reprodutível. Então, aqui, contribuições técnicas, caracterização empírica do canal Maio 2x2. Papo. Diagnóstico dos modelos, entre os modelos 3GP e o INE, a família desses dois modelos. Modelo calibrado, a partir do modelo base, tem uma quantificação do ganho de aderência após essa calibração. Então, aqui, limitações. Todo trabalho, não há perfeição, então todo trabalho tem suas limitações. Quais as limitações desse trabalho? Limitações de medição, dependência de configuração experimental, com relação ao número de sites. Maior site, quantidade maior de sites seria, eu teria previsões até um pouco melhores. Então, 8 sites é um pouco ainda. Largura de banda, 6 MHz, limite a resolução temporal e critério de truncamento energético, que afetou lá o PDT e o RMS. Limitações da calibração, ou seja, os pesos de função de custo foram definidos empiricamente, então isso tem que ser mais aprofundado. A ausência de análise de sensibilidade desses pesos maiores poderiam melhorar em termos de alguns ganhos. Ganho não uniforme entre todas as métricas. Limitações generalizadas. Conjunto restrito de cenários experimentais, porque eu mencionei lá. Parâmetros calibrados não devem ser transferidos automaticamente, então deve ter uma tratativa. O JBEST é adaptado para regional, ou seja, para aquele cenário específico. Ele não é um padrão universal. Então, assim, é sempre interessante, quando for fazer essa análise, pegar de um padrão, modelos presentes na literatura, e comparar com dados reais para ver se ele representa de fato ou aproxima, que a gente viu que 6 modelos aqui, um aproximou, mas nem todas as tendências. Cenários aqui. Trabalho futuro. Expandir essa medição para outros cenários com arquitetônico diferente, nível de obstrução diferente, faixa de frequências diferente e configuração do Maio. Então, essa parte aqui de configuração, faixa de frequência meio que já encaminhada. Aprimorar a calibração, análise de sensibilidade desses pesos, modular a cautela, então melhor reprodução do multipercurso persistente, então exploração híbrida desses dados, então assim, usar outras ferramentas, outros meios para se analisar, como por exemplo, eu fui questionado anteriormente sobre a aprendizagem de máquina, mas para se utilizar a aprendizagem de máquina, a base de dados de 8 sites é muito pequena, muito pouca ainda, então tem que ser uma base bem consistente para se utilizar a aprendizagem de máquina. Então, aumento desse cenário e outros cenários ajudaria na aprendizagem de máquina. E avaliar a transferência e adaptação dos parâmetros para outros ambientes brasileiros. Ver se o cenário LabEST lá poderia, após todas essas implementações, poderiam ser avaliado em outros cenários. Aqui eu deixo o meu muito obrigado. Passar o microfone. Então, parabéns aí pela apresentação, Raimundo. Foi uma apresentação segura. Você disse aí que estava nervoso, mas eu nem vi nervosismo aí em você. Você apresentou de forma super segura. Você apresentou aqui, segundo a minha contabilização, no limite de time aqui, de 46 minutos, mas está dentro daquilo que é planejado. Eu achei que você me surpreendeu, basicamente, você me surpreendeu positivamente com a sua apresentação de hoje, tá? Eu acho que eu vou passar a fazer mais defesas presenciais. Acho que vocês se dedicam mais aí à apresentação, estudam com mais dedicação e acabam fazendo a apresentação melhor. Já vi bons alunos fazendo apresentações remotas e parecia que eles estavam lendo algum texto no caderno, e aí eu me decepcionei um pouco. Você hoje aqui
Muito pelo contrário, superou minhas expectativas. Que bom. Não que você não fosse capaz, mas é que você disse que estava nervoso e tudo, e você aí mandou benzão. Meus parabéns, viu? Eu, como de praxe, eu costumo sempre começar pelas pessoas, pelos membros da banca que estão mais distantes. Isso é quase é corriqueiro, é comum fazer isso nas bancas. Então, nós temos hoje o privilégio de ter a presença do professor Marcelo Molina, lá da Universidade Católica Boliviana, da Bolívia. É um cara que vem de longe aí, estudou comigo na PUC do Rio, e eu tenho um prazer enorme de ter esse cara nas nossas bancas aí sempre que ele pode. E ele está sempre nos atendendo na medida do possível. Marcelo, mais uma vez a gente agradece a tua presença aqui, meu amigo, e a gente faça aí os comentários, as perguntas, as críticas, indagações, o que quer que seja aí, para deixar à vontade aí para você questionar o Raimundo. Fica à vontade. Muito obrigado, Leo. Muito obrigado aí pelo convite. Muito obrigado aí, Raimundo. Parabéns pelo trabalho, né? Na verdade, eu gostei muito da apresentação e como aí falou o Leo, é diferente, né? Que você tenha essa experiência de ter realizado uma apresentação mesmo em uma sala dessas, né? Então, eu acho que seria bom, assim, fazer de forma presencial, acho, esse tipo de apresentações, né? Dissertações. E quando ele acabou o doutorado, estava começando, né? Então eu aprendi muita coisa dele, na verdade. Ele, inclusive, compartilhou conosco os códigos e os programas do MATLAB que nós utilizamos para fazer as melhoras em nossas teses, né? Então aí eu vi também alguns resultados que já vamos a ver nas suas slides, né? Que eu lembro que também aí o Leo teve em sua tese, né? Que é um resultado muito importante do Power Delay Profile. Excelente. Vamos, por favor, às perguntas. Hum, Aí, Raimundo, como você fez a calibração? Se pode aí explicar para a gente como é que você conseguiu essa calibração? Calibração com relação à função de custo ou a calibração paramétrica dos modelos, comparação. Para a métrica dos modelos. Então, essa comparação, eu usei aquelas métricas citadas, todas as métricas. Então, assim, com a comparação de custo, a função de custo, inicialmente ela teve um peso 2. Então, todas as métricas lá de canal foram analisadas com um peso específico, e após isso, foi comparado o canal real, se formos falar com relação à primeira fase, é real com os outros cenários lá da família 3GP. Após isso, o modelo com o modelo da primeira fase com o modelo da segunda fase. Então, todas essas, eh, essas caracterizações, essas comparações foram feitas de forma automática. Então, assim, o programa desenvolvido que acabou demandando muito tempo, inclusive ele faz meio isso, que é automático, mas com base nessas métricas aí. Então, assim, eu peguei as métricas, mostrei os resultados de cada métrica, então foi feita aquela comparação tecnicamente como eu fiz ali no slide, comparando um modelo, a métrica A com a métrica B, modelo A e modelo B. E com relação à função de custo. Então, todas elas levam em consideração a função de custo, não uma única métrica. Tá, Espero ter eu acho sido. que essa ideia de fazer essa calibração, acho muito interessante, né? Inclusive, isso poderia ser publicado. Então, acho interessante você pensar aí com seu orientador, fazer uma publicação da calibração mesmo que vocês fizeram. Em, Você fez alguma comparação talvez, dos resultados que você teve cima essa calibração e os resultados já com essa mesma calibração? Se eu fiz algum. Desculpa, eu Uma acabei comparação, por exemplo. Uma da comparação, mesma uma avaliação. com ela. Se eu fosse rodar ela duas vezes, fazer comparação com ela mesmo, Se foi isso? antes de calibração e depois da calibração. Foi feito.
tecnicamente com os cenários. Primeiro e segundo cenário a gente vê bem com relação a isso. A gente vê essa antes e vê o depois e tem uma noção. Mas eu fiz o teste, inclusive, há uma discrepância enorme. Tanto é que eu submeti todas as duas fases ao mesmo processo para que não houvesse uma disparidade tão grande com relação a dados reais, sem calibração, com os dados, com os modelos e depois com a segunda fase. Então, optei por fazer a calibração, não comparar sem calibração, porque senão ia ter uma discrepância muito grande, se não se fizesse dessa forma. Claro. Eu acho bom também, não sei se fosse possível assim, também seria, né, um material para publicar. Fazer uma comparação antes da calibração e depois, né, da calibração. Né? Acho que também seria uma coisa assim interessante. Eh, não sei quanto é a diferença. Tem muita diferença, sim, quando não estão calibrados, quando não tem calibração? Tem, tanto é que aquela primeira fase lá se for analisarmos, voltarmos ali, lá no terceiro capítulo, lá, aquela fase lá, aquela análise foi sem calibração. Então, assim, não teve a função de custo, não teve uma calibração paramétrica. Então, assim, a gente, lá, se fôssemos analisar aqueles dados sem essa calibração com os dados já na primeira fase, a gente já veria uma discrepância bem grande. Tá, entendi. Na sua tese, né, você aí apresenta na equação 1 uma taxa de transmissão. Aí eu tenho aí a possibilidade de compartilhar a tela. Send a request? Sim. Eu enviei assim a request has Eu- been sent to para compartilhar a tela, por favor. Agora sim. Foi permitido. Ok. Eu vi aí em sua dissertação essa taxa de transmissão, né? Aí eu estudei cada um deles. E também eu sou aqui professor de televisão digital e eu utilizo essa taxa para achar a taxa de transmissão, eu utilizo essa daqui, né? Então, aí eu averiguei um pouco, né? E pode passar de essa daqui a essa daqui, não? E vice-versa. Mas aí o que também a inteligência artificial eh, sugiere, né? Que a gente utilize essa equação daqui, né? Porque esse valor eta, não sei quanto é que você conseguiu botar aqui no valor eta. Aqui eta que representa a eficiência global do sistema, considerando sobrecargas como pilotos, sinalização, intervalos de guarda. Aí talvez seja Foi? um problema, né? Quanto aqui você considera votar, né? Porque tem aí como três valores, uma coisa assim, né? Para votar aqui no ETA. Eh, por enquanto, esta equação acho que seria mais fácil de implementar. Eu tenho uma referência bibliográfica, né? Que a gente poderia utilizar para substituir essa equação por essa daqui, tá bom? Eu, na verdade, utilizei uma equação genérica, então, assim, quando fala genérico, bem mais simples, até porque eu não aprofundei tanto a, essa fundamentação. Mas posso levar em consideração, posso, inclusive, se mandar essa parte específica, posso dar uma revisada e melhorar sem problema nenhum. Sim, ótimo. Depois, as modulações, né, de televisão digital, a QPSK, a 16 QAM e a 64 QAM, né? E esse é um estándar de televisão digital. Aí, quando você mostra para a gente, tem outro tipo de constelações, né? Constelações que parecem a APSK, outro tipo de constelações. Não sei se pode aí botar na tela esse tipo de constelações.
Vou deixar aí de compartilhar a tela para você compartilhar aí a apresentação, por favor. Aí, acho que eu te posso dizer aí o slide. Por exemplo, a 17. Mas lá nas especificações, professor, eu coloquei que era uma constelação não uniforme. Ah, tá, ok. Esse tipo de... Volta. Sim, o Não, vai lá na 17. especificação, a gente consegue. Mais dois slides. 17, né? Aí. Sim, Aí, gostei. como eu te falei, as modulações, né? O estándar de televisão digital tem a 4PSK, a 16 QAM e o 64 QAM, né? Então, essas de aí, que tipo de modulação é essa daí? Essa daí foi uma 16 com a AM não uniforme. Não Então, uniforme, não? isso. Então, Ok. talvez esteja estranhando com relação. Foi utilizado nas especificações lá no início, lá no setup de transmissão lá da ISDBT. Ela usa a 16 com a não uniforme. Então, a representação dela é um pouco diferente das outras. Sim, Então, talvez seja essa parte. ótimo. Tá bom. Depois, o slide 20. Pode aí mudar ao slide 20. Esse daí, esse de aí me faz lembrar aí o programa do Leo, né? Que eu acho ótimo mesmo, porque tem como ter certeza qual de esses são multipercursos, né? E esse é um trabalho muito bom que o professor Leo fez em sua tese de doutorado e que ajudou para a gente, né? Inclusive, eu, como também meus colegas, utilizamos muito esse tipo de resultados mesmo, né? Então, graças a esse resultado também você pode obter o delay spread, não? A dispersão dos retardos. E com essa dispersão dos retardos, você pode aí dimensionar o prefixo cíclico do sinal OFDM, né? Então, acho muito interessante porque, graças a isso, você consegue aí dimensionar o prefixo cíclico e ser mais eficiente, né? Agora, também na televisão digital tem configurações ou tem o estándar do tamanho do prefixo cíclico, né? Que tem que ter, por exemplo, um quarto, acho que tem também um 16avo, um 32avo, né? Então, acho que com os resultados que vocês obtiveram aqui, vocês poderiam recomendar qual poderia ser o tamanho, a extensão do prefixo cíclico, né? Através de a dispersão dos retardos média, né? E o professor deu uma cortada aqui na transmissão, deu uma falhada. Mas Sim. retornou. Não, foi só comentário. Sim, então, que vocês conseguiram esses resultados, né? E é ótimo porque vocês podem conseguir um resultado que pode ser a dispersão dos retardos meia, né? A meia da dispersão dos retardos. E esse mesmo resultado é importante porque em televisão digital eles têm um estándar, né? Um estándar do tamanho do prefixo cíclico, né? Que deve ser de um quarto, um octavo, um 16avo, um 32avo. Mas como vocês têm as campanhas de medidas, né? Vocês têm o tamanho exato do prefixo cíclico, né? Então, a comunicação seria muito mais eficiente com os resultados que vocês tiveram. Se me permite aí compartilhar a tela, eu acho que posso, sim. Não sei se estão conseguindo ver aí a tela. Não, ainda não. Deixa eu ver aqui, vai Vamos descompartilhar aguardar. a tela, agora pode compartilhar.
Sim. ¿Están consiguiendo ver? Sim, sim. Agora sim. Então, graças a esses resultados que vocês obtiveram, vocês podem conseguir aí. Esse é um estándar, né, que trabalha a televisão digital, que é o tamanho do prefixo cíclico, por exemplo, um quarto, um octavo, um 16avo, um 32avo. E graças a este resultado, vocês conseguem, por exemplo, o que seria a taxa de transmissão, né? Então, se vocês conseguem saber quanto é esse tamanho do prefixo cíclico, né? Vocês podem aí obter um novo resultado da taxa da transmissão, né? Por isso é que eu também aí estudei muito essa equação, acho que seria muito importante você tiver em tua tese, Raimundo, porque aqui também estão tomando em conta o que é o tamanho do prefixo cíclico, né? Que é esta delta. Então, se vocês já têm a delta empírica, né? Vocês conseguem um resultado mais preciso da taxa de transmissão, por exemplo, né? E vocês poderiam gerar esse tipo de resultados, esse tipo de tabelas, né? Poderia Então, fazer um. essas, simplesmente uma recomendação que vocês têm um monte assim de resultados importantes que seria interessante vocês estudar e ver que coisa poderiam obter desses resultados. Com certeza são muitas publicações, né? Papers. Professor, eu acho que nesse ponto a gente poderia fazer uma comparação com o que a gente já tem para ver com essa tabela se chegar a aqueles valores aproximados. Seria bem interessante também. Isso mesmo, Só né? pra- Não, não. Vocês poderiam fazer um tipo, um paper com um alcance descritivo, né? E outro paper com um alcance comparativo, né? Então, acho que seria muito bom, excelente. Molina, Sim. interrompendo aqui a sua fala um pouquinho, assim, é excelente a ideia que você está dando. De fato, a gente tem isso mesmo, e a gente pode explorar isso para fazer artigos científicos. Eu acho que você tem toda a razão. Só tem um adendo aí, que é o seguinte: quando você pega essa tabela, é uma coisa que está acontecendo aqui no Brasil e que provavelmente em breve deve estar chegando a outros países da América Latina, inclusive a Bolívia. O que que aconteceu? Lá atrás, quando o Brasil pegou o ISDBT e padronizou e fez alguns ajustes, ele passou a chamar de ISDBT-B. Então, sobe um pouquinho o seu slide rapidinho. Sobe um pouquinho essa sua folha aí. Bem, um pouquinho menos, um pouquinho menos. Fica bem no cabeçalho da folha, vai lá. Passa e parando no cabeçalho da... Bem, ó, tá vendo lá? Apresentação do sistema ISDBT, aí tem o Bzinho. Esse Bzinho é de brasileiro. Foi quando Isso, o Brasil ele adotou o padrão japonês ISDBT e ele chamou de SBTB porque a gente no Brasil não usa exatamente aquilo que foi desenvolvido no Japão. Existe uma pequena melhoria, um ajuste que foi feito, e aí eles abrasileiraram e chamaram de SBTB. E isso foi vendido para outros países da América do Sul. Então, os outros países da América do Sul usam a mesma tecnologia de TV digital que o Brasil usa. Excelente. isso, Ficado claro do estado da arte é que nós não estamos utilizando esse SDBT aí. Nós estamos, as medições elas foram feitas com uma nova geração do ISDBT chamado de ISDBT avançado ou Advanced ISDBT, né? Que no caso seria em inglês. E aí o que acontece? Esse novo ISDBT ele trabalha, com modulações QAM que são não uniformes, que você sentiu a diferença aí, né? Ou seja, porque a modulação isso, QAM a gente está, pelo próprio nome, né? Quadrature, ou seja, amplitude em quadrature, ou seja, a gente está habituado com aquele formato retangular, né? Aquele formato quadrado. E aí, quando você vem com isso é chamado de modulação uniforme. A constelação, ela está uniformemente espaçada, os seus símbolos complexos, eles estão uniformemente espaçados. Quando você vai para a modulação não uniforme, você tem aqueles símbolos complexos espaçados de forma não uniforme. E esse não uniforme pode ser de numa dimensão ou até em duas dimensões. Por exemplo, você pode ter eles não espaçados de uma forma que você tenha a distância que, que na uniforme ela é equidistante, as distâncias entre os símbolos complexos é igual, é a mesminha. Todos os símbolos eles são distantes igualmente em todos eles, certo?
E os ângulos, eles são fixos, eles são aqueles ângulos. Se você pegar na modulação, né, tem módulo e ângulo, módulo e fase. A fase dos símbolos complexos, ela é sempre padrão. Quando você vai para a constelação não uniforme, você tem ela 1D ou 2D. O que que seria 1D? Aquela distância igual entre símbolos complexos, ela deixa de existir. Eu passo a ter distâncias que não são exatamente iguais entre os símbolos complexos. E quando eu vou para a modulação uniforme, que é 2D, ele passa a ter, além da distância entre os símbolos não sendo iguais, ele passa tendo aquelas fases não sendo padronizadas, não sendo idênticas, né? E aí o que que acontece? Você fica com esse aspecto que te dá a impressão de que você tem uma esfera, porque você está numa Isso. modulação não uniforme com as dimensões. Tanto a distância quanto os ângulos de fase, eles podem estar alterados. Então, eles alteram e aí passam a ter essa fase variada. E a fase varia. E aí você tem essa, entre cada ponto. E a fase, você passar lá uma reta da origem até o ponto, você vai ver que aquelas fases que elas eram sempre, sei lá, porque é fácil falar a amplitude mantém, mas a fase e a distância ela varia. E aí o que acontece? Dá essa impressão de círculo. Então é uma modulação totalmente diferente. E aí o que acontece? Quando a gente vai para uma tabela dessa, a gente certamente teria que buscar uma tabela, e aí isso foi feito, isso existe, uma tabela do japonês, lá do pessoal do ISDBT. E eles têm essa tabela no material que, por enquanto, está até em caráter confidencial para a gente, foi só para a gente que trabalhou no projeto, eu tenho esse material. E, de fato, existe essa tabelinha com as taxas de transmissão, baseado nos prefixos ciclos, e aí essa tua ideia que tu deste, usando essa tabela, é perfeita e a gente pode utilizar, sim, para dar uma estendida aí, não digo na dissertação, mas, de repente, publicar algumas coisas baseado em algumas relações entre o que seria uma taxa teórica e aquilo que foi, de fato, conseguido alcançar. Inclusive, a taxa que eles colocaram lá para a gente trabalhar em campo, ela é baseada justamente nesses contas que você sugeriu aí. E aí a gente foi para Isso. campo e verificou se a gente conseguia de fato atender aquelas taxas de transmissão. Porque tu sabe que o que é teórico, né? Quando vai para campo, tem toda a questão da hostilidade do canal radiomóvel, que aí você não consegue atender. Mas legal, muito legal ter trazido isso aí, muito legal que a gente tenha comentado sobre isso aqui, né? Acho que foi bom. Isso, exato. Muito obrigado, Leo. Vamos a continuar aí. Gostei muito mesmo da apresentação, né? Mas pelo pouco tempo que eu tenho, aí é a mesma coisa. Tenho muitas perguntas, mas eu vou enviar para o Leo para dar você essas perguntas, Raimundo. Em, mais uma pergunta aí sobre o slide 27. Pode aí botar o slide 27? 27. Isso. Aí. Então, aí você está olhando o sinal, né, no domínio da frequência. É, e aí a gente pode observar o desvanecimento com seletividade de frequência, né? É, aí eu te queria perguntar, você está conseguindo botar toda essa imagem, né, mais na banda base, né? Porque o espectro está em cercanias do zero, né? Então, essa sinal estaria em banda base. E, a pergunta é, você conseguiu primeiro medir o canal, o sinal, né, com esse desvanecimento seletivo em frequência, em radiofrequência, e depois levou o sinal à banda base e botou aí no slide, na imagem? É isso mesmo? Como conseguiu essa imagem, Raimundo? Isso aqui foi uma das medições, aqui foi eu vou falar que participou mais dessa parte. No caso, Molina, essa tua dúvida aí é pertinente, mas assim, o que que foi feito pelos nossos alunos aqui no Maranhão? Tu sabes que aqui,
Como tu já conhece essa realidade, aqui a gente não tem equipamentos e laboratórios para fazer determinados tipos de análise. Quem dera que nós tivéssemos equipamentos para fazer esse tipo de estudo aqui no Maranhão. Então, o que eu faço? Eu vou para o Rio, faço os estudos lá, trago bases de dados cruas e eles trabalham aqui no pós-processamento. Então, toda Hum, essa análise de modelamento, da calibração, da modelagem, foi toda feita pelo Raimundo. Mas por isso que talvez ele tenha dificuldade de te responder como é que é isso aí. Porque isso aí, na verdade, chegou pronto. Quando eu entreguei para ele, ele já tinha esse gráfico, e esse gráfico foi dado pelo próprio equipamento. O claro. equipamento já media tanto o perfil de potência de retardos, como ele media a resposta em frequência e colocava ela já nesses gráficos aí. No caso do perfil de minto, ele não dava o perfil de, ele não dava PDP, ele dava resposta ao impulso e essa resposta em frequência. Era isso que ele dava. Aí, no caso da resposta em frequência, a gente usou exatamente os gráficos originais deles. E no caso da resposta em impulso, a gente usou aquela programação que você já conhece para a gente transformar aquilo em PDPs. E aí a gente plotou as PDPs com base na resposta ao impulso que o sistema também, que o equipamento lá já deu. Entendeu? Entendi. Sim, sim, perfeito. Muito bem. Vamos para o slide 42, por favor. 42. 42, né? 42. 42, né? Isso aí. Pronto. Então, esta é uma função de distribuição, né, de probabilidade. Então, solo hay un conselho para vocês apresentar isso. Acho que talvez o resultado importante seja de 0 para 50, né? Não sei se se é indispensável botar todo esse resultado, né, que vaya desde o 0 até o 500, né? Porque acho que o importante desse resultado está de 0 para 50. Então, acharia que talvez esse mesmo resultado fosse apresentado no eixo X, né? De 0 para 50. É assim? Está bom o que estou achando? Ou tem que apresentar de 0 para o 450 ou 500? Posso? O que ele tá perguntando é o seguinte, porque como você chegou ali, porque assim, esse gráfico, eu também, quando eu vi a apresentação, eu pensei nisso, você pode corrigir isso aí para botar na dissertação. O que ele está levantando é o seguinte, você está vendo que aquelas curvas, elas estão muito próximas da ordenada? Né? Tem a ordenada e a abscissa. Estão muito próximas da ordenada. Então, o que acontece? Como você chegou ao 100% ali, antes dos 50, se Isso. você tivesse utilizado, ao invés de uma escala de 0 a 500, tivesse utilizado de 0 a 50, teria ficado muito mais visível aquelas curvas ali. Por que que você não, por que que você fez assim? Essa é a pergunta. É, a princípio eu queria pegar, quando eu fiz, coloquei de 0 a 50, eu queria ver toda a componente lá do sinal real, até onde ela ia, para ver se os sinais, os outros modelos acompanhavam. Então, por isso. Mas eu posso pegar se eu fizer dessa forma, fazer um trocamento aqui, Cortando aí, cortando aqui, onde eu estou vai mostrando no ficar. slide, fica melhor a visualização. Você consegue visualizar não só aqui, mas em outros E, momentos e também. outros gráficos, e Posso outros fazer. gráficos também, exatamente. A análise não vai mudar, mas assim, aqui a visualização vai melhorar muito a interpretação também. Então é pertinente. Isso. Acho que isso Sim, seria muito até bom, onde né? ele vive. Inclusive para Inclusive, estas distribuições, né? Você pega os 50% dos dados e o 95%, né, das vezes o resultado é menor ou igual, né? Porque é uma função de distribuição de probabilidade. Então, acho muito bom isso de cortar essa figura para os 50 e estender, né, essa figura que a gente interessa, na verdade, de 0 a 50 mais que de 0 a 500. Eu tenho aí outras perguntas, mas tudo bem, vou enviar aí para o Leo, para enviar a você, Raimundo.
Mais uma vez, parabéns, né, por todo o trabalho realizado. A gente faz medidas, né? Você está em um grupo de pesquisa de pessoal aí que gosta muito das campanhas de medidas, fazer medidas, botar essas funções de distribuições de probabilidade, comparar com as distribuições teóricas. Então, isso é o que a gente gosta muito, né? E, na verdade, gostei muito do seu trabalho, das medidas que fizeram com o grupo aí do Leo. E meus parabéns, novamente. Muito obrigado pelo convite, tá bom? E também Ah, um a gente é abraço que aí agradece. para. Desculpem aí por. Eu tenho aí que retirar-me, mas um abraço aí a todos que estão presentes, tá bom? Muito obrigado pelo convite. Tá bom, Paulito. Ô, Eu meu que irmão, agradeço. tranquilo, a gente que agradece. Fica à vontade aí, eu já sabia do teu compromisso. Isso. Você fica à vontade aí para o seu compromisso. A gente, tu me dá só um aqui pelo WhatsApp aqui, um ok aqui, se o rapaz está aprovado ou reprovado. E me manda essas perguntas todas que a gente, muitas delas, aí ou ele te responde ou a gente tenta colocá-las já na dissertação, na versão corrigida lá, tá legal? Muito Ótimo. obrigado, meu irmão. Fica com Muito Deus. obrigado. Um abraço. Tchau, tchau. Bom, eu vou passar agora, como de praxe, a gente vai passar a palavra para o professor Rogério Moreira Lima. Ele vai fazer as colocações deles. O Rogério também, cara, é um cara que é parceiro, conhece muito da área e fez a tese de doutorado dele nessa área de caracterização de canal, que apesar de você não ter feito caracterização de canal, muito do que a gente faz lá está aqui no seu trabalho, e além de ser um trabalho atualizado, é um trabalho que está falando de TV digital, uma nova geração de TV digital, e é por isso a importância que o Rogério viu, até para chamar outras pessoas para assistirem e tal. A gente até esperava que tivessem outras pessoas aqui acompanhando essa tua defesa, que por sinal foi muito boa. Rogério, fica à vontade aí. Coloca na página 42 de novo, por favor. Ah, tá. Não era só isso, eu só queria confirmar se era CDF ou CCDF, entendeu? Saber se era complementada, se era distribuição de probabilidade ou a complementada da distribuição de probabilidade. Porque às vezes a complementar é interessante porque ela te mostra a probabilidade da potência estar acima de um valor, né? Então, ela é boa para avaliar o limiar, né? Acho que todas as colocações já foram feitas. A única dúvida que eu tinha era essa do QAM não uniforme de duas dimensões, entendeu? É vivendo e aprendendo. Isso é uma invenção específica do japonês ou não? Tem alguém acompanhando online? Tem, tem. Tá. Tá sendo, né? Então, é, é o estado da arte das modulações hoje, tá, Rogério? Assim, o que foi visto é que busca-se sempre telecomunicações. O que que é telecomunicações? É hoje, né? No mundo de hoje, é você buscar sempre a maior eficiência espectral, uma vez que espectro é extremamente escasso, né? Você precisa transmitir mais taxas de dados na menor largura de banda possível. Então, baseado nisso, existem diversas técnicas que vão para fora do RF até, que é a parte de codificação de fonte, codificação de canal. E dentro disso, cara, os caras trabalharam a parte de modulação. E dentro dessa parte de modulação foi feita uma modulação que é chamada de não uniforme. Ou seja, que quebra aquele paradigma de que aqueles símbolos complexos têm que estar espaçados, eles passam a fazer, mexeram naquilo ali e verificaram que com a modulação não uniforme, ou seja, aqueles símbolos complexos não estarem espaçados entre si, igualmente espaçados entre si, trazia mais robustez ao efeito do multipercurso. E aí, quando traz mais robustez ao efeito multipercurso, que é um efeito danoso, tipicamente que está no canal, né? Ou seja, você vai ter o efeito multipercurso sempre prejudicando o teu RF, o que vai acontecer? Você vai ter uma melhor performance e aí você consegue maiores taxas de transmissão. A tua BER cai, lembra da BER, modulação? Então aí você consegue uma taxa de erro de bit menor
e modulações transmitindo mais taxa de transmissão, porque sabe que é inversamente, né? Ou seja, conforme você aumenta a taxa de transmissão, a tendência é que mais taxa de erro de bit você tem. Então, você tem que fazer um equilíbrio, uma balança. Então, você tem que trabalhar lá para você o quê? Aumenta a minha modulação, eu tenho mais taxa de transmissão, tá? Mas aí eu preciso ter uma relação sinal-ruído maior, senão minha berra vai estourar. Porque aumenta os pontos da constelação, começam a ficar Exatamente. muito E aí, próximos, quando e eles aí. fizeram a modulação não uniforme, eles melhoraram. Então, não é uma invenção dos japoneses, é uma invenção da área de telecomunicações de RF no mundo inteiro, mas é uma coisa realmente muito recente. Eu também confesso que eu não conhecia, e eu só tive o. Eu estou falando de vocês sobre isso, mas não é que eu estou simplesmente tido a oportunidade de ter trabalhado no projeto TV 3.0, e aí lá eu fiquei sabendo disso. Até então eu também não sabia. Eu acho bem interessante, né? E para mim o mais interessante digamos assim, essa novidade, né? De conseguir trabalhar com relação portadora a ruído negativo. Isso aí para mim para a gente até assusta, né? Que a gente é acostumado sempre a trabalhar com a positiva. É. Então isso aí eu acho que em algum momento isso vai ser incorporado também ou no 6G ou em alguma dessas evoluções aí. De resto é isso, parabenizar. Reforçar como é a importância da gente bater nas defesas públicas, né, Leonardo? Porque as defesas públicas são importantes para até para o aluno se preparar mais, de dar oportunidade para a comunidade. Queria só confirmar quem é que está online aí, André, por favor, para a gente dar uma olhada. Elas saíram, né? Tá bom. Tá gravando, né? Então, tá bom. Então, seguindo aqui o protocolo, a gente vai passar aqui a palavra para a professora Amanda. Professora Amanda, co-orientadora do trabalho. Professora Amanda, fica à vontade de fazer suas considerações. Tudo bem, tudo bem. Boa tarde a todos, boa tarde à banca. Eu, na verdade, tenho só a agradecer o professor Leonardo pelo convite e parabenizar o Raimundo, né, porque o Raimundo ele não fez parte efetivamente, fisicamente, da campanha de medições, mas ele se propôs a fazer o pós-processamento, ele quis fazer as simulações, a calibração, as comparações, então ele se predispôs e achou curioso e interessante toda a pesquisa. Então eu sei que foi muito difícil, e aí, além de te parabenizar pela apresentação, eu te parabenizo pelo empenho e pela dedicação. E eu não vou fazer nenhuma pergunta, efetivamente do trabalho, mas eu anotei todos os apontamentos, todas as sugestões, depois eu vou te repassar para a gente organizar de forma coesa e certinho o trabalho escrito, né? Para colocar lá no acervo da UEMA. Mas eu quero te perguntar uma curiosidade pessoal, que foi o que te levou a estudar, né, a seguir pelo mestrado, a estudar esse tipo de pesquisa, o que te motivou e qual foi as dificuldades, além de, por exemplo, conciliar trabalho com a pesquisa no mestrado, o que que te teve de dificuldades e o que te motivou a estar dentro do mestrado profissional? Sim, Amanda. Primeiramente, eu queria agradecer a todos, mas informar que contar um pouco dessa história e responder aqui. Ah, eu cheguei, quando eu passei para engenharia, aí é uma coisa interessante, porque assim, eu não cheguei a passar para engenharia, não é que eu não passei. Eu não, o curso que eu selecionei quando eu vim para São Luís, menos de R$ 1.000, não tinha parente nenhum aderente aqui, fui para uma casa de estudante, com muita dificuldade. Então, o curso que eu escolhi foi engenharia civil. Direito não foi, passei, não gostei de engenharia civil. Dentro da faculdade, apaixonei por elétrica. Então, assim, não conhecia a elétrica também. Então, eu passei a gostar da elétrica, conheci o professor lá, ele lecionou algumas cadeiras. Ah, mestrado, quando vim procurar o mestrado, na verdade, eu tento a todo tempo me capacitar, ter um pouco de não só
de formação acadêmica, mas também um pouco de conhecimento e aprofundar o conhecimento. Então, como eu vim para a elétrica, acabei me apaixonando pela elétrica e hoje eu trabalho na elétrica, tanto na parte telecom, como na parte também física, de projeto, de execução. Então, assim, um dos sonhos, dos pilares é fazer o mestrado, possivelmente um doutorado, para mim futuramente poder retribuir a outros alunos o conhecimento que foi me repassado, com o professor durante a graduação e com o professor durante o mestrado. Então, assim, então, tecnicamente é base isso. Então, muitas dificuldades durante o percurso, tanto na dissertação, mas o professor, vocês ajudaram bastante. Então, assim, e outras, mas isso foram sendo vencidas ao decorrer do tempo, com apoio da minha família, apoio de amigos e de vocês, principalmente, me ajudaram, porque eu cheguei lá com um outro tema, e o professor apresentou esse tema. A minha proposta inicial não era essa, então, assim, o professor me apresentou, mostrou, então, assim, eu fui conhecendo, gostando, tanto é que eu fiz um trabalho um pouquinho extenso, ah, até a apresentação. Então, eu gostei muito de fazer, eu até conversei com o professor, por que que a UIMA não tem doutorado? Se eu precisava, vamos supor, estender, vamos dizer, que se de repente dessa dissertação saísse um doutorado, alguma coisa, teria que procurar uma outra instituição fora, não sei se nessa área aqui o Maranhão tem, mas eu teria que procurar uma outra instituição e me deslocar, então às vezes é inviável. Ou eu mudo de área, ou para uma outra linha, ou... Então eu fiz esse questionamento ao professor, por que que a UEMA não tem ainda um doutorado, seria interessante. Bom, é isso. Parabéns novamente, Raimundo. Achei, de fato, uma excelente apresentação. Volta a palavra, então, ao professor Leonardo. Tá, então tá legal. Então a gente vai continuar aqui, porque eu vou. A gente já tem como dar a sua nota, porque o professor já me passou aqui. A gente vai pedir só para sair, você é praxe, você dá um tempinho lá fora. A gente vai conversar aqui sobre sua apresentação, sobre o trabalho escrito, decidir aqui sobre ela e aí dar uma palavra final para você. Tá combinado? Tá ok. Só Abraço. basicamente. Gente, muito obrigado, viu? Tchau, tchau. De finalizar, se esse trabalho, antigamente eu fiz outros trabalhos, outras especializações e disseram, olha, tem potencial para publicar. Se tiver potencial de publicar mais de um artigo, mesmo finalizando o mestrado, estou à disposição para a gente trabalhar sobre isso, tá Com bom? certeza. Sim, mas não tem mais gravação, tá só nós aqui. Eu queria.